A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a religião desses rapazes aqui, que você já deve ter visto na rua, não gosta de ser chamada de Mormon. Então nesse vídeo nós vamos dar o nome correto para ela, que é seita. A doutrina dessa igreja, Deus é um homem que evoluiu até se tornar Deus, e para eles, Jesus é simplesmente o irmão do diabo. Então toma cuidado quando uma pessoa fala com você que crê em Jesus, porque o verdadeiro Cristo é revelado nas Sagradas Escrituras, e jamais no livro dos Mormons. Eu sou o pastor Pedro Reis, aqui do Fluir no Reino, e nesse vídeo nós vamos continuar com a série mais votada por vocês aqui do canal, Seitas e Heresias. A Igreja dos Mormons foi fundada no ano de 1830 por um homem chamado Joseph Smith. E se as pessoas fossem mais racionais no lugar de serem tão emocionadas, bastaria que elas olhassem para a vida desse homem para que elas pudessem compreender que nada que viesse dele, principalmente em questões de fé, deveria ser aproveitado. E com certeza deveria ser tratado, no mínimo, como um devaneio ou como um delírio. Isso porque, além das diversas vezes que Joseph Smith esteve preso por crimes que vão desde fraude bancária até crimes relacionados à caça ao tesouro, um documento oficial ali dos próprios Mormons, chamado Casamento Plural, afirma que Joseph Smith contraiu mais de 40 casamentos ao longo da sua vida, inclusive num deles com a jovem de apenas 14 anos, uma criança de 14 anos. E aí a pergunta que eu deixo para você é, como que alguém que vive uma vida tão distante assim do que as Escrituras dizem ser um caráter cristão verdadeiro, pode influenciar tantas pessoas com mentiras tão maliciosas e malignas como essas? E a resposta também nem é tão difícil assim de encontrar, porque o próprio texto bíblico trata sobre isso. A resposta é, pessoas são enganadas por morte espiritual e cegueira do diabo. 2 Coríntios 4 fala sobre isso, também Efésios capítulo 2. Tratando da fundação dessa seita, que já é a primeira heresia que nós vamos abordar nesse vídeo, uma marca bem característica das seitas é o fato de que sempre elas apresentam aí um profeta que teve novas revelações da parte do Senhor. No caso dos adventistas era Ellen White, das Testemunhas de Jeová foi Charles Russell, e no caso dos Mormons é Joseph Smith. A história que os Mormons sustentam é que quando Joseph Smith tinha apenas 15 anos de idade, o próprio Senhor Deus e o seu filho Jesus apareceram para ele corporalmente e disseram para ele que todas as igrejas da época que tinham no mundo estavam totalmente contaminadas e haviam se desviado totalmente do Evangelho. E sobre essa questão de Deus Pai e Jesus Cristo aparecerem corporalmente para o Joseph Smith, eu vou tratar um pouquinho mais para frente, porque até lá tem muita heresia para a gente ver. Então, depois dessa primeira aparição divina, passaram-se ali alguns anos, e aí foi a vez de aparecer para o Joseph um anjo chamado Moroni. Esse anjo disse que ia revelar para o Joseph Smith a localização de um livro dourado que continha a plenitude do Evangelho, e que junto desse livro estaria também um Urim e um Tumim, que ele deveria usar para poder traduzir os escritos desse livro dourado. A ressalva do anjo era que ninguém, além do Joseph, pudesse ter acesso a esse livro dourado e também o Urim e o Tumim. Aí depois de buscar, encontrar o livro, iniciar o processo de tradução e traduzir o livro, finalmente no ano de 1830, o mundo conheceu uma das versões mais diabólicas sobre o Evangelho de Cristo, que foi o livro do Mormon, publicado aí por Joseph Smith, a tradução do suposto livro dourado. Tratando especificamente da fonte de autoridade dos Mormons, eles reconhecem a Bíblia Sagrada, o livro dos Mormons e um outro livro chamado A Pérola de Grande Valor como sendo inspirados por Deus, como sendo sagrados para eles. A questão toda é que no ano de 1965, alguns pesquisadores e estudiosos que examinaram esse livro descobriram que, na verdade, ele se tratava de uma cópia de rituais funerários que eram colocados aí junto com múmias lá no Antigo Egito, da época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós analisamos o perfil de Joseph Smith, o caráter dele, e essas outras descobertas que nós vamos ver ao longo do vídeo, nós percebemos que tudo isso constitui apenas ali estratégias de Satanás para nutrir e manter as pessoas que estão debaixo ali do cativeiro dele aprisionados pela mentira. Quando nós olhamos para os livros dos Mormons, o livro de Mormons e a Pérola de Grande Valor, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que essa é só mais uma heresia que de maneira alguma se sustenta. Basta a gente abrir a palavra de Deus e nós vamos ver várias passagens que são contrárias a essa ideia de novas revelações, principalmente que se tornam escritura, que se tornam palavra de Deus. São vários os textos, mas aqui eu vou discorrer apenas sobre 3, senão o vídeo ia ficar muito longo, tá bom? O primeiro deles é que a Bíblia é bem clara quando ela afirma no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 19, que ninguém está autorizado a acrescentar nenhuma revelação às Sagradas Escrituras, e inclusive o autor dessa afirmação é o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se o Joseph Smith fala a verdade sobre essas novas descobertas, a consequência lógica é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está mentindo. Outro ponto é que em Hebreus capítulo 1, verso 2, o escritor aos Hebreus afirma que o Senhor, o nosso Deus, antigamente falou por meio dos pais e dos profetas, mas nos últimos tempos ele falou por meio de seu Filho. E aí a pergunta também que eu deixo para você é a seguinte: se Deus falou por meio de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o que mais que precisa ser dito?
Será que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esqueceu de falar tudo? Será que ele precisou da ajuda de Joseph Smith para escrever aquilo que ele esqueceu de falar quando ele veio aqui na Terra? E o terceiro motivo que eu vou trazer para vocês, afirmando que o Livro dos Mormons e a Pérola de Grande Valor, na verdade, são doutrinas malignas e heréticas, quando nós olhamos Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo ele é bem claro ao dizer que se uma pessoa ou um anjo trouxesse novas revelações que extrapolassem a palavra de Deus, essa pessoa deveria ser considerada anátema, deveria ser considerada maldita. E aí quando você observa, quando você se debruça sobre a literatura dos Mormons, você vai ver que quase tudo extrapola a palavra de Deus, seja para mais, seja para menos, seja para contradições. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, o que Joseph Smith e aquelas pessoas que dão prosseguimento a isso são anátemas, porque é o que o texto bíblico diz. Não é o que eu, pastor Pedro, está dizendo, mas é o que o texto sagrado diz. E aí eu vou trazer um ponto aqui bem rapidinho. Eu vou usar alguns termos aqui nos vídeos do canal, como soteriologia, bibliologia, teontologia, e eu vou explicar elas de uma maneira bem introdutória, mas eu estou fazendo isso justamente para encorajar os irmãos que estão vendo o vídeo aí a estudar a palavra de Deus. Existem mitos, frases de pessoas que se opõem aí ao estudo da teologia, mas a teologia bem feita, a teologia verdadeira, na verdade, ela incendeia o nosso coração, tá? Ela é um instrumento nas mãos de Deus para nos aproximar dele e para nos defendermos e defendermos os nossos irmãos da fé da infiltração de heresias, de seitas e do engano do maligno. Então, se você entende que teologia seja algo ruim, eu te convido a estudar a palavra de Deus, estudar a teologia, porque você vai ver que a sua compreensão sobre a palavra de Deus, o seu entendimento sobre o ser de Deus, as maravilhas que o Senhor fez em nosso favor, elas vão se expandir assim, sobremaneira. E se esse vídeo já tem sido útil para você, se porventura você já aprendeu alguma coisa aqui que você não sabia antes, eu quero te fazer um pedido pessoal. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, porque isso ajuda demais. Nosso canal aqui ele foi criado pedindo a graça do Senhor para que a gente pudesse servir a Ele e a cada um de vocês, irmãos em Cristo, que está vendo os vídeos aqui do canal. Então, assim como eu, se você se revolta com o engano aí que muitos pastores têm introduzido nas igrejas evangélicas, muitas heresias que têm sido pregadas no culto, e você ama a palavra de Deus, você ama a verdade, se junte a nós. Me ajuda a produzir conteúdo verdadeiramente relevante e que vai ser útil para que a igreja do Senhor possa aprender mais a palavra de Deus, porque as portas das igrejas sejam fechadas aí para o engano, para a mentira. Não vamos ficar parados, não. Eu desejo, como cristão, como seu irmão em Cristo, é que a gente some esforços em favor do Evangelho do Senhor, em favor da obra do Senhor, em favor do conhecimento da palavra do Senhor. Então, se isso para você também é importante, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa seu like. Depois do vídeo aí, se puder, até compartilha também, porque isso ajuda demais. Agora, falando da questão teontológica, que é quando nós buscamos compreender o que uma expressão de fé fala especificamente sobre o ser de Deus, aqui as heresias do Mormon elas vão assim para um nível absurdo que eu não tenho nem adjetivo para descrever. A primeira delas é que na suposta visão de Joseph Smith, ele diz que viu Deus Pai e Jesus Cristo corporalmente encarnados diante dele. E se a visão desse charlatão estivesse certa, não somente as Sagradas Escrituras estariam erradas, como o próprio Senhor Jesus também seria um mentiroso. Isso porque no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que Deus ele é espírito e não matéria. E o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 4, verso 2, diz também que ninguém jamais viu Deus. No caso seria só Joseph Smith, né? Outro absurdo que os mormons dizem sobre a pessoa de Deus é que o Senhor, o nosso Deus, o Deus criador de tudo, era apenas um homem que habitava num outro mundo e que lá nesse mundo ele evoluiu de uma forma tão absurda que ele conseguiu alcançar aquilo que eles chamam de exaltação, que nós já vamos ver um pouquinho mais para frente aqui no vídeo. E aí, alcançando essa exaltação, ele se tornou Deus e foi enviado aqui para a nossa terra, para governar a nossa terra. Quando eu vi esse argumento, eu falei, não, isso não pode ser verdade. Mas existe um ensino oficial dos mormons chamado de Discurso do Rei Folê, que esse absurdo ele é registrado. Então os mormons não somente tentam roubar a divindade de Deus Pai, como também eles estão tentando rebaixar ele a uma mera criatura. Se no cristianismo bíblico nós é que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, para os mormons é Deus que tem a imagem e semelhança dos homens. Quando nós perguntamos para as Sagradas Escrituras o que elas acham dessas doutrinas aí dos mormons, o que elas dizem é que isso é só mais uma tentativa do diabo, mais uma mentira do diabo para tentar rebaixar o ser de Deus. Aqui também existem diversos textos que tratam da divindade do Senhor, da separação dele das criaturas, ele como ser divino e nós como seres criados, que tratam de Deus como um ser criador, que tratam da eternidade passada e futura de Deus. São diversos textos, mas eu vou deixar na tela aqui para vocês alguns desses textos para que vocês possam recorrer à palavra de Deus e pesquisar. Então, referências estão aqui. Pesquisa aí na palavra de Deus, você vai descobrir inúmeras coisas além de te ajudar aí no tato com a palavra. Ser mais dinâmico, saber onde buscar as referências, saber onde que a Bíblia fala sobre determinado assunto, isso vai te ajudar demais. Se quer aprender métodos de estudo bíblico, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter prazer em poder te ajudar.
fazer vídeos aqui no canal para falar sobre isso. Falando agora de mais uma heresia que os mormons apresentam, eles dizem que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus são três deuses diferentes. Se você conversar com o mormon, ele até vai te dizer de uma maneira bem dissimulada, na verdade, que eles acreditam sim na Trindade. Mas a verdade, quando nós analisamos aí os escritos dos mormons, o que os mormons pensam de fato, inclusive no site deles, é que para eles, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus são três deuses diferentes que habitam em três corpos diferentes e que não subsistem no mesmo ser. As Sagradas Escrituras dizem claramente que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas uma pessoa, mas que de uma maneira incompreensível para o nosso entendimento humano e caído, elas coexistem em uma única substância divina. E sobre isso nós temos aí diversos textos como exemplo, que eu posso citar aqui quando Moisés escreve Deuteronômio 6,4, em que ele diz que há apenas um único Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante, também nos ensina que Deus Pai e o Filho coexistem como um único Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ali dos versos 3 e 4, Lucas, que é o escritor dessa obra, ele registra uma ocasião em que Ananias e Safira mentem ali para o Espírito Santo, e o Espírito Santo é citado como sendo Deus. Então, o que não faltam são textos afirmando a ideia de que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, mas que são apenas um Deus que coexistem na Santíssima Trindade de uma maneira que, como eu disse, é incompreensível para o nosso entendimento. Nossa cabeça é limitada, nós não temos o conhecimento de Deus, nós somos afetados pelo pecado. O Senhor, o nosso Deus, ele não cabe no nosso entendimento. Então a figura de Deus, o ser de Deus, a forma como ele se manifesta, nós não devíamos nem tentar explicar isso. Nós devemos apenas ver o que a Bíblia diz e nos calarmos diante disso e adorar a glória dele, a majestade, o poder, o louvor, o domínio, a santidade. Falando agora sobre Cristologia, que é o estudo da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os mormons até alegam que creem nele, mas com certeza o Jesus dos mormons não é o Jesus da Bíblia. Para eles, Jesus Cristo foi criado em algum momento, ele foi gerado em algum momento da história, quando Deus Pai, que para eles, lembre disso, ele é um Deus encarnado, ele tem carne e ossos, assim como eu e você. Então, para os mormons, em algum momento da história, Deus Pai coabitou sexualmente ali com Maria, e dessa relação sexual entre Deus e Maria é que Jesus nasceu. Se você já está achando isso uma loucura, um absurdo, não para por aí não, porque eles dizem também que Jesus é irmão de Satanás. E essa doutrina, ela é uma doutrina oficial da Igreja dos Mormons. Inclusive, ela surgiu da própria palavra de Joseph Smith, que foi ali o profeta fundador da religião, e isso foi registrado no Conselho dos Apóstolos da Igreja no ano de 1956. Além dessa questão de Jesus e Satanás serem irmãos, eles trazem mais uma alegação assim, só vai subindo o nível das heresias. Eles falam que numa reunião ali no Conselho Celestial, Jesus e Satanás apresentaram planos para salvar o homem, mas aí como o plano de Jesus foi escolhido no lugar do plano de Satanás, o maligno se revoltou, organizou um motim celestial, e aí ele foi banido dos céus. Pode até estar pensando que eu estou inventando isso, que eu estou achando isso em qualquer lugar na internet, mas não, viu? Essas heresias, elas estão registradas inclusive nas escrituras dos mormons. Está lá, por exemplo, no livro Apócrifo de Moisés, capítulo 4, no livro Doutrinas e Convênios, ali no capítulo 75, e por aí vai. Para eles, tudo isso é escritura e é onde está registrado esses absurdos que eu estou trazendo aqui para vocês. Outra mentira que os santos dos últimos dias defendem é a questão da doutrina da pré-existência da alma. Quando nós abrimos o livro de Mórmon, você vai ler no Apócrifo de Abraão e também no livro Doutrinas e Convênios, é dito que as almas já existiam antes da criação do mundo. E, inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo e Satanás, eles existiam nessa época, eles foram criados nessa época, mas nesse caso Jesus foi a primeira das almas geradas. E aí eles apresentam uma explicação a partir desse raciocínio para o fato da Bíblia dizer que Jesus é o unigênito do Pai. Eu devo confessar para você que estudar a doutrina dos Mormons para poder fazer esse vídeo aqui, para mim foi assim um desafio que eu nunca imaginei que eu fosse passar dentro do cristianismo. Porque os Mormons, eles apresentam tantas doutrinas assim, que só de olhar você fala, gente, isso é um absurdo, isso não é possível. Que eu fico imaginando como que existem pessoas que creem nisso. Mas como eu já disse aí um pouco atrás no vídeo, engano do diabo, morte espiritual, pessoa separada de Deus, ela realmente se submete a esse tipo de coisa. Então, como existem pessoas que acreditam nisso, nós precisamos aqui explicar para vocês, para que vocês possam se proteger e proteger pessoas que vocês amam dessas mentiras e doutrinas e enganos de Satanás, tá bom? Então vamos lá. Sobre a existência eterna de Jesus, tanto no passado quanto no futuro, e o fato dele ser Deus, nós já tratamos disso agora há pouco nesse mesmo vídeo, e eu também vou deixar um card aqui para vocês, onde eu aprofundo um pouco mais sobre essa questão no vídeo sobre as heresias dos testemunhos de Jeová, já que para eles Jesus não é nem Deus, e aí assim que acabar esse vídeo aqui, você corre lá nesse outro vídeo que você vai aprender mais sobre isso. Agora, sobre a ideia de ter havido uma relação sexual entre Deus Pai e Maria, isso com certeza tem inspiração em paganismo. E o paganismo, sim, nos níveis mais baratos e baixos, como o paganismo grego, o paganismo romano, onde os deuses desciam para a terra, possuíam as mulheres dos homens, faziam semideuses aí com uma mitologia de Hércules, e por aí vai. Então,
É absurdo, mas vamos analisar aqui à luz da palavra de Deus. Sobre essa questão de Deus ter coabitado com Maria, como nós já dissemos nesse vídeo, isso seria totalmente impossível, porque a Bíblia diz que Deus, ele é espírito. Deus não tem carne, Deus não tem um corpo físico como o meu, como o seu. Então dizer isso, que Deus fez sexo com Maria, é simplesmente cuspir na cara das Escrituras. Também é um outro absurdo, porque o relato da concepção de Cristo, ali descrito em Mateus capítulo 1, dos versos 18 a 20, e Lucas capítulo 1, versos 34 a 35, em nenhum momento essa ideia de uma relação sexual, alguma coisa do tipo entre Deus e Maria, é citada, ou nada disso existe. Agora, falando do fato de Jesus ser irmão de Satanás, eu já não tenho nem mais adjetivo para falar o que essas doutrinas dos mormons elas são na verdade. Mais uma vez, a Bíblia contraria tudo isso. Não somente porque a Bíblia nos deixa claro que não há comunhão entre luz e trevas, como é dito ali em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, mas também porque os dois seres eles são completamente distintos. Jesus é Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, conforme o apóstolo Paulo nos diz ali em Colossenses capítulo 1, verso 16, enquanto o diabo é uma mera criatura. Ele é um anjo caído, exatamente como o apóstolo João viu ali em Apocalipse capítulo 12, dos versos 7 a 9. Sobre a proposta dos mormons de dizer que Satanás se rebelou porque seu plano de salvação da humanidade não foi aceito, isso é só mais uma heresia que a Bíblia também esclarece e pega essa doutrina e manda a gente jogar no lixo. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, o apóstolo João diz claramente que Jesus é o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados muito antes da fundação do mundo, ou seja, não existe essa possibilidade de ter sido discutido um plano de salvação. E Paulo fala aos Efésios ali no capítulo 1 que esse plano ele foi constituído segundo a vontade soberana do próprio Deus. Agora, falando da questão da queda de Satanás, o texto de 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, a Bíblia é inequívoca, ela é totalmente clara, é extremamente realina em dizer que o pecado que Satanás cometeu foi o pecado do orgulho contra o Senhor. Ele se orgulhou, ele se ensoberbeceu diante do Senhor. E por isso ele foi precipitado dos céus. Então não existe a possibilidade de Satanás ter se rebelado, porque o plano de salvação dele para a humanidade não foi aceito e no lugar dele foi aceito o plano de Jesus. Isso é só mais um absurdo e não sei, realmente eu não sei como é que existem pessoas que creem nisso. Só a Bíblia mesmo para nos dizer que mentira aliado com morte espiritual. Chegando no final do vídeo, talvez a heresia que serve como chave de interpretação para todo esse conjunto de engano que nós já vimos até aqui, talvez essa heresia que liga tudo isso esteja na área da soteriologia. No site dos Mormons, eles dizem sobre o ser de Deus que o propósito de Deus é nos dar alegria nessa terra e nos ajudar a ter significado nas coisas. E aí, se você analisa todo o conjunto de heresias que nós expusemos nesse vídeo, não resta nenhuma dúvida que o desejo de Joseph Smith e dos seus seguidores foi criar uma religião que partiu da ótica humana, das necessidades, dos desejos, das realidades humanas. Ao invés de nós termos sido gerados, como a Bíblia nos ensina, para glorificar a Deus e para descansar nele, para os mormons é Deus quem vive para nos dar alegria e nos trazer tudo que a gente precisa aqui nessa terra. Né? Parece um Deus neopentecostal, o Deus dos mormons. A questão é que para eles a salvação é por obras, como a gente vê ali no livro de Mórmon e também na Pérola de Grande Valor. Para o mormon ser salvo, além dele crer em Jesus Cristo, ele também precisa se batizar e praticar boas obras. A questão toda é que para ele, se não houver batismo, sem chance de salvação. Não tem jeito nenhum, mesmo que a pessoa tenha crido em Jesus Cristo ao longo da vida, se não tiver a prática do batismo, eles não têm salvação. Daí também surge uma outra heresia que eles creem, que é o batismo pelos mortos. Vamos supor que a pessoa viveu a vida inteira negando Jesus, ouviu o evangelho, continuou não querendo Jesus e morre. Se um mormon que amava essa pessoa se dispõe a se batizar no lugar dela, esse batismo confere salvação a outra pessoa, e aí mesmo tendo morrido no pecado, rejeitando Jesus, não crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa é salva por meio da obra batismal de uma outra pessoa. Então os mormons acreditam extremamente na questão de salvação por obras, por isso que eles têm aí um corpo de evangelismo que é o maior do mundo, ali logo, se não me engano, na faixa dos 18 ou 20 anos, ali, quando os jovens terminam a escola, eles se voluntariam, ou então eles são convocados para poder ser enviados em missões evangelísticas, não somente lá nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Você já deve ter visto, tem vários desses rapazes de blusa social branca, calça preta e com a sua maletinha ali. Então eles pregam porque a pregação é um ato que para eles é considerado salvífico. Eles precisam pregar, eles precisam falar das revelações dos mormons, eles precisam de atos de justiça, como por exemplo também a questão do casamento. E aí todo esse conjunto de obras soma para conferir para o mormon a salvação. Se no final das contas o mormon conseguir conquistar a sua salvação por meio das suas obras, o que ele ganha é o direito de ser exaltado, se tornar um Deus, e aí assim como Deus Pai, né, para eles, essa pessoa que foi exaltada, ela vai ser enviada para um outro planeta para se tornar um Deus. Com relação à salvação, como nós temos dito em todos os vídeos dessa série sobre seitas e heresias, o único caminho constituído pelo Senhor para que o homem seja salvo é por meio da fé na obra do seu Filho Jesus Cristo. Inclusive Paulo ensina isso em Efésios capítulo 2. Isaías fala do capítulo 64, verso 6 do seu livro, que as nossas melhores obras para Deus são como trapos de imundícia.
Então jamais um homem vai conseguir se salvar por conta própria. Sobre a questão de um dia a gente conseguir ser Deus, esse desejo pode até ser atrativo para o Mórmon, para o Satanás, ou para qualquer um que está enganado aí para o diabo. Mas para nós que somos cristãos, esse desejo nem passa perto da nossa cabeça, porque nós sabemos que só há um Deus que é Deus verdadeiro. E o nosso galardão, a nossa salvação, o que ela traz de benefício, o que ela traz de bênção para as nossas vidas, é sermos reconciliados com Deus por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é aplicada nas nossas vidas através do selo do Espírito Santo. Então, para nós cristãos, a salvação constitui no quê? Primeiro, nós temos paz com Deus. O preço do nosso pecado, aquele que fazia com que a ira de Deus fosse derramada nas nossas vidas, ele é pago no sangue de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro benefício da nossa salvação. Nós somos declarados justos, ou seja, alguém pagou pelo preço do nosso pecado e agora nós já não devemos mais para o nosso Deus. Se antes devíamos por conta do nosso pecado, tendo esse pecado sido pago na cruz, hoje nós estamos em paz com Deus. A segunda questão que a salvação nos concede pela graça é que, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, na obra dele, segundo a misericórdia de Deus que nos concede fé, nós passamos a ser filhos adotivos de Deus. Cristo Jesus é o primogênito de todos e por meio do sangue dele, da obra do sacrifício dele no nosso lugar, nós agora podemos ser chamados de filhos de Deus, nós somos filhos adotivos de Deus. E aí, por fim, a última, se posso dizer a última, né? Mas mais um benefício que o cristão tem ao ser salvo por Jesus Cristo é que ele vai passar a eternidade diante do próprio Deus. Nós não vamos ser reis, não vamos ser governantes, nós não vamos ser deuses em lugar nenhum. Nós vamos apenas desfrutar da glória de Deus, da presença daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único verdadeiro Deus. E nós vamos poder olhar para ele face a face. Nós vamos poder viver no reino dele, que é perfeito, que é eterno, que é de justiça, que é de igualdade, que é de santidade. Então esses são os benefícios que um cristão tem em crer no nosso Jesus Cristo, de receber de Deus fé para crer no nosso Jesus Cristo. Porque nem crer em Jesus de verdade, por conta própria, nós conseguimos. A fé precisa ser nos dada por Deus e nós louvamos a Ele todos os dias por termos sido salvos por Ele e sermos unidos à família dele. E a nossa esperança é de um dia podermos olhar para Ele face a face e dizermos aí o quanto nós o amamos. E aí, meus irmãos, eu finalizo esse vídeo te agradecendo mais uma vez por ter assistido até aqui. O próximo vídeo da série vai sair quarta-feira sobre o Evangelho Gay e na sexta-feira nós vamos ter falando sobre a seita católica apostólica romana. Se você tem dúvidas, se você quer conhecer mais sobre esses temas, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa seu like e, por favor, compartilhe com mais pessoas. Seus irmãos da igreja, nos grupos da igreja, compartilhe com seus parentes. No Instagram eu posto os mapas mentais bíblicos e estudo bíblico, vou deixar aqui na descrição para vocês. E no Telegram é o nosso grupo onde eu mesmo interajo com vocês lá, respondo dúvidas, mando material de estudo. Então, vem fazer parte da comunidade com a gente, porque aqui nós somos comprometidos em testemunhar e pregar o Evangelho de Cristo, tá bom? Deus te abençoe e se assim o Senhor permitir, nós nos vemos na próxima.